Meus alunos e minhas alunas, você que está aí acompanhando o nosso curso de Processo do Trabalho. Vamos dar continuidade aos nossos ensinamentos e falar de um tema que interessa diretamente os advogados. Nós vamos falar de honorários advocatícios. Vamos falar de grana, né? Advogado gosta de dinheiro, vocês não falam isso? Eu, como advogado, eu posso dizer para você que eu gosto de dinheiro. Não vou mentir, não nego. Gosto de dinheiro sim, todo mundo gosta de dinheiro, né? O dinheiro, ele pode não trazer a felicidade, mas pelo menos ele faz a gente chorar lá em Paris, né? Chorar lá, né, num lugar bom, com bebidas boas. Ele proporciona isso para nós. Então, para falar de honorários advocatícios, eu quero fazer uma reflexão com vocês de antemão. Os honorários advocatícios é algo previsto recentemente na nossa legislação trabalhista. Havia sim uma previsão legal antes da Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista. Nessa lei, ela dizia para nós anteriormente que o advogado vencedor só teria direito a honorários advocatícios se o seu cliente fosse beneficiário da justiça gratuita e se fosse o cliente assistido por sindicato da categoria. Logo, você teria que ser praticamente um advogado de sindicato para que seu cliente fizesse jus a essa benesse. O que eu quero que você entenda é que quando nós falarmos de honorários advocatícios, esse instituto aqui falado, ele diz respeito ao seguinte elemento. Honorários advocatícios é a condenação que é imputada para a parte derrotada para que ela pague o advogado da parte vencedora. Então, os honorários é do advogado vencedor, não da parte vencedora. Muitas vezes a parte ela fica de olho ali no valor dos honorários advocatícios, mas está errado, porque esse valor é do advogado vencedor. E lembrando que honorários advocatícios não se confunde com honorários contratuais, que é aquele honorário que o seu cliente combina com o advogado. O cliente combina com o advogado que no êxito vai pagar 30% do valor da ação. Ora, isso é uma coisa. Agora, o valor que o juiz vier a condenar a parte perdedora em honorários advocatícios, devendo esta pagar em favor da parte vencedora, a parte vencedora aqui é o advogado. É ele que vai fazer jus a esse benefício. E esse benefício, agora ele está previsto expressamente na nossa CLT, por força do artigo 791A, que foi inserido pela reforma. O artigo 791A, ele traz para a gente algumas peculiaridades de bastante relevância. A primeira peculiaridade que ele fala para nós é que os honorários advocatícios, eles serão fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Deixa eu voltar aqui para vocês. Quando ele fala que os honorários serão imputados de 5% a 15%, nós temos que levar em consideração aqui o seguinte. Nós temos que levar em consideração o seguinte elemento. Em se tratando de honorários advocatícios, no processo do trabalho, eles não podem se confundir com os honorários advocatícios do processo civil. Lá, a legislação civil prevê os honorários de 10% a 20%. E aqui, a reforma trabalhista, ela inseriu de 5% a 15%. Então, faça esse paralelo no seu caderno, porque a banca vai tentar induzir você ao erro, vai tentar confundir você com isso. E, evidentemente, esses honorários, mais uma vez eu digo, ele pertence ao advogado vencedor. E essa porcentagem, que equivale de 5% a 15%, o juiz que vai arbitrar, dentro de alguns critérios que estão previstos no parágrafo 2º do 791A da CLT, que a gente já vai falar. Mas antes, essa porcentagem que o juiz atribuir, ela vai ter que se pautar em alguns critérios. O juiz ele vai aferir essa porcentagem em cima do valor que resultar a liquidação da sentença. Deixa eu pagar aqui, peraí. Opa, a caneta agora não está indo. Oh, meu Deus, agora não vai. Quando ele não quer trabalhar, não adianta, né? Mas é aqui, ó, o valor que resultar da liquidação da sentença. Se não tiver como mensurar qual é o valor da sentença liquidada, nós vamos utilizar o proveito econômico ou, não sendo possível mensurar, o valor da causa. Todos esses critérios serão aferidos para que o juiz arbitre os honorários advocatícios.
Deixa eu fazer uma outra observação importante para você aqui. Olha só que interessante. O artigo 791A da CLT Caput, ele fala logo no início que ainda que o advogado esteja advogando em causa própria, é devido aos honorários de advogados. Ainda que ele esteja advogando em causa própria, é devido aos honorários advocatícios. Então, a banca sempre costuma perguntar isso para vocês. Se no caso do advogado que advoga em causa própria, se ele tem direito. Sim, ele tem direito, porque ele é parte, mas também é o seu próprio advogado. Ele está aí como dois personagens dentro da mesma relação processual. O parágrafo 1º desse mesmo artigo, ele fala para nós que os honorários advocatícios também são devidos em ações contra a fazenda pública. Se a fazenda pública for parte, ela também poderá ser condenada ao pagamento de honorários caso ela vier a ser derrotada numa eventual demanda trabalhista. Olha só, eu falei para vocês que o juiz ele vai ter que verificar entre 5 a 15% para imputar o quê? Os honorários advocatícios no caso em questão. Só que veja, o juiz, para ele se decidir se o advogado vencedor vai receber 5% ou vai receber 15%, ele tem que verificar algumas condições. As condições que ele vai verificar é o grau de zelo desse advogado vencedor, ou seja, como que ele trabalhou nessa ação que foi a vencedora. Além do mais, ele vai falar também do lugar onde aconteceu a prestação de serviços, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O que ele vai, então, levar em consideração? Uma ação que for mais complexa, evidentemente, ele vai imputar uma maior porcentagem de honorários advocatícios para o advogado vencedor. Agora, se é uma ação muito simples, talvez ele não coloque o teto máximo. São critérios aí que muitas vezes geram críticas, porque eles possuem uma determinada subjetividade. E aí, evidentemente, com a subjetividade há a crítica inerente na relação. Não tem jeito, tá? Isso é mais um pontinho que eu queria falar para vocês. Outra coisa, vamos imaginar o seguinte. Eu falei para vocês que os honorários advocatícios só serão devidos para o advogado da parte vencedora. Mas e se a ação for parcialmente procedente? Ou seja, nem todo mundo ganhou e nem todo mundo perdeu. Os dois lados ganharam e perderam nessa mesma sentença. E na trabalhista isso é muito comum. Olha só, nessa situação onde nós tivemos uma procedência parcial da ação, o juiz ele poderá arbitrar os honorários de sucumbência de forma recíproca, vedado aí compensação de honorários. Por que veda-se a compensação de honorários? Porque, pessoal, os honorários advocatícios ele é um benefício do advogado e não das partes. Então, as partes não vão poder compensar com o valor aí da condenação uma da outra de modo algum, porque senão causaria prejuízo para o profissional advogado, o que é vedado no nosso meio. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Se a parte que foi vencida ela é beneficiária da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar as despesas, as obrigações decorrentes de suas sucumbências ficarão sob condições suspensivas de exigibilidade e somente poderão ser executadas nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou. E o credor demonstrar que deixou de existir a situação de suficiência dos recursos que justificou a concessão da justiça gratuita, extinguindo-se, então, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Essa hipótese do parágrafo 4º, ela é uma hipótese muito interessante, meus amigos. Por quê? Veja só que interessante. Vamos imaginar que o reclamante ele perdeu toda a ação e ele é beneficiário da justiça gratuita. Se ele perdeu toda a ação e é beneficiário da justiça gratuita, ele vai ser condenado a pagar honorários advocatícios para o advogado da parte reclamada. Levando em consideração esse 791, o que ele fala para nós? Se ele tiver créditos capazes de suportar as despesas, ou seja, se ele tiver algum valor lá garantido,
ele vai pagar o advogado da parte contrária com isso. Se não, o que vai acontecer? Vai haver uma suspensão da execução por parte do advogado. E o advogado vai poder cobrar até 2 anos após o trânsito em julgado esses valores, para que ele possa obter algo que pertence a si mesmo e não ao seu cliente. Vale ressaltar isso para vocês. Outra coisa que eu queria falar, prevista no parágrafo 5º do artigo 791A, é que os honorários advocatícios também são devidos na reconvenção. A reconvenção, o que é? A reconvenção é o contra-ataque da parte contrária. Como assim? Vamos imaginar que eu, Guilherme, ajuizei uma ação contra a empresa A. Só que a empresa A, além de apresentar contestação, ela também alega reconvenção, porque ela fala que eu deixei dívidas na empresa. Eu causei prejuízos e dívidas e ela ajuiza uma reconvenção, me cobrando isso também. Então eu ajuizei uma ação dela e dentro dessa mesma ação ela ajuizou uma reconvenção me cobrando. Neste caso, essa reconvenção, caso ela seja julgada procedente, o advogado que propôs a reconvenção também tem direito aos honorários de sucumbência, conforme previsto na nossa lei. Muito simples, muito tranquilo falar de honorários advocatícios. Agora, além de falar de honorários advocatícios, eu quero falar com você de um outro fenômeno muito importante no nosso meio jurídico. Vamos falar da justiça gratuita. Justiça gratuita, pessoal, é uma situação que gera muita polêmica no nosso meio social. Por quê? Só é permitido a concessão de justiça gratuita para aquelas pessoas que se encontram em estado de miserabilidade, ou seja, nós falamos que é aquela pessoa pobre na acepção jurídica. E aquela que não tem como pagar as despesas processuais. Então, a justiça gratuita, ela vai servir para isso. A pessoa está em miserabilidade e não tem como pagar as despesas processuais. Nesse sentido, o artigo 790, parágrafo 3º da nossa CLT, ele fala que é facultado aos juízes, órgãos, julgadores e presidentes do Tribunal do Trabalho, de qualquer instância, conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quando translados, instrumentos ou aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do benefício do regime geral da Previdência Social. Então, o que a reforma trabalhista falou para nós? Ela falou o seguinte: qual que é o teto da Previdência? Aqueles que receberem um salário que é equivalente até 40% disso, eles farão jus à justiça gratuita, em razão dessa situação de miserabilidade imposta pela lei. Além do mais, se a parte ela ganhar mais que isso, mas ela conseguir comprovar que ainda ela ganhando mais, ela se encontra no estado de miserabilidade ou insuficiência nas suas rendas, e aí, se ela tiver que pagar custas do processo, isso vai comprometer a vida dela, o 790, parágrafo 4 da nossa CLT, fala que ela também terá direito à justiça gratuita. Justiça gratuita que está prevista na nossa Constituição. E ele fala, evidentemente, que o Estado prestará essa assistência integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, ou seja, aqueles que não têm condições de demandar porque não têm dinheiro. Aliás, se questão de ter dinheiro é um requisito para demandar, isso com certeza implicaria num outro dispositivo constitucional, que fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Tá ok? Isso é mais um elemento importante que eu quero tratar e que eu quero abordar com vocês. Mas atenção! Cuidado que justiça gratuita não se confunde com assistência judiciária gratuita. Pergunta que eu faço então: o que seria a assistência judiciária gratuita e a justiça gratuita, já que são dois fenômenos distintos? Olha só mais uma vez na tela. Nós podemos dizer que a assistência judiciária gratuita, ela vai falar para nós que a parte, ela não tem como suportar as custas do processo,
mas também ela não tem como suportar um advogado. Ela não tem como pagar um advogado no processo. E a justiça gratuita, nós podemos dizer que a pessoa ela não tem como arcar com as custas do processo, com as custas da ação. Então, assistência judiciária gratuita para nós seria o Estado concedendo um advogado para você, seja a defensoria ou qualquer outro meio. E no caso da justiça gratuita, você tem o benefício de não ter que pagar custas no processo. Vale lembrar, pessoal, que a assistência ela também está prevista por meio de lei. Qual é a lei? 5.584 de 70. Essa referida lei, ela fala para nós que a assistência é devida a todo aquele que receber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, assegurando benefício para quem receber mais, mas desde que comprove sua situação de miserabilidade. Então, isso é muito importante nós levarmos em consideração, tá ok? Mas voltando aqui, o que importa para nós é a questão relacionada ao benefício da justiça gratuita. Para você ser beneficiário da justiça gratuita hoje, ou seja, não ter que suportar as custas do processo, você tem que receber um salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS, do Regime Geral da Previdência Social, ou comprovar a insuficiência desses recursos para pagamento de custas do processo. Se você demonstrar o seu estado de miserabilidade, você vai fazer jus à referida condição benéfica trazida pela lei. Outro ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte: a pessoa jurídica, ela faz jus ao benefício da justiça gratuita sim. É muito mais complicado dela conseguir, mas a lei traz para ela sim a possibilidade. Tanto que nós temos alguns julgados aí que fala que a pessoa jurídica ela vai conseguir quando efetivamente ela comprovar a impossibilidade de arcar com essas despesas. Vou ser sincero para vocês, é muito mais difícil a pessoa jurídica conseguir justiça gratuita no âmbito da trabalhista. Mas existe sim essa possibilidade se ela conseguir comprovar a sua miserabilidade. Deluca, tá bom, mas o que compreende para nós a questão relacionada à justiça gratuita? O que ela diz, o que ela não diz, o que tem direito, o que não tem direito? Olha só na tela o que diz para nós o CPC. A gratuidade da justiça, a justiça gratuita, compreende taxas, custas, selos postais, despesas com publicação na imprensa oficial, indenização à testemunha quando empregada receber do empregador salário integral, como se em serviço estivesse, despesas para realizar exames do código genético, DNA, honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete, custas com elaboração de memorial de cálculos, depósitos previstos em lei, emolumentos, dentre outras condições aqui também previstas em lei. Por fim, o nosso CPC fala que a gratuidade poderá ser concedida em relação a alguns atos ou todos os atos. Então, o que significa isso para nós, pessoal? Isso daqui é muito interessante. Significa que os atos processuais, eles poderão ser aplicados aqui de maneira parcial ou 100% integral. Tá ok? Bom, dessa forma nós abordamos os principais pontos relacionados aos justiça gratuita e assistência judiciária. Mas eu queria falar para vocês de um outro tema que também correlacionado a este bloco. Vamos falar de honorários periciais? E honorários periciais é um assunto muito legal e é um assunto muito importante. Por quê? O que seria honorários periciais, pessoal? Olha só o que dispõe o 790B da nossa CLT. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente, na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. O que significa isso? Se um perito tiver que atuar no processo, ele tem que ser remunerado, evidentemente. Quem trabalha de graça é relógio, nem relógio porque ainda você tem que colocar pilha nele. Mas o que eu quero dizer para você é que se o perito trabalhou, ele vai ter que ser remunerado. E quem que paga esses honorários ao perito? A parte sucumbente no objeto da perícia. O que seria isso na prática? Vamos imaginar que eu, Guilherme, sou reclamante na ação movida contra a empresa Tijolo.
Eu aleguei insalubridade. E por conta da insalubridade, tem que se realizar uma perícia técnica. Porque a empresa Tijolo nunca me pagou insalubridade, então eu tenho que pedir isso no âmbito judicial. Realizou-se uma perícia técnica e constatou que, de fato, o Guilherme trabalhou durante todo esse período em condições insalubres. Sabe qual que é a consequência disso? A consequência disso que eu trago para vocês é que, diante deste cenário, ora levantado, a empresa que deu causa à perícia, já que ela não pagou insalubridade e já que teve que realizar a perícia, ela é a parte sucumbente. Mas vamos imaginar no sentido contrário. Eu pedi insalubridade e a perícia constatou que não existia insalubridade. Nesse caso, eu, Guilherme, reclamante, sou a parte sucumbente e ainda que beneficiário da justiça gratuita, eu seria o sucumbente na pretensão objeto nesta perícia, tá bom? É isso que quer dizer para nós o caput do 790B da nossa CLT. Além do mais, ele diz para nós o seguinte, que ao fixar os honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Lembra que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho exerce o POFA? O que é o POFA? É a gestão patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa da Justiça do Trabalho. Então, ele também vai definir qual será essa tabela de limites dos honorários periciais. E olha só que interessante. O juiz, ele ainda poderá deferir o parcelamento no pagamento dessas perícias. Então, o juiz pode imputar para a parte que vai pagar, a parte sucumbente, que ela parcele caso ela não tenha condições de arcar com isso de uma vez, tá bom? Agora preste atenção. O próximo artigo que eu vou colocar para vocês, ele é um artigo que deu muita polêmica. É o 790B. Por que o 790B deu muita polêmica? Porque ele fala que o juízo, em hipótese alguma, poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícia. O que seria isso? Antes, havia o entendimento de que o juiz poderia exigir, para realizar perícias, honorários prévios. O que seriam honorários prévios? Sem antes realizar a perícia, ele já imputava à parte reclamada pagar os honorários periciais. Evidentemente, se ela fosse vencedora, esse valor seria revertido em favor dela e aí a parte sucumbente que deveria arcar. Mas, de certa forma, esses honorários periciais prévios já era uma antecipação da condenação que nem havia acontecido. Então, a reforma trabalhista veio e falou, juiz, você não pode exigir o adiantamento de honorários periciais prévios. É errado, é feio e não vai ser aplicado no nosso meio, tá bom? E ainda, somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido créditos capazes de suportar as despesas, é que a União responderá pelo encargo. Então, o que significa? O reclamante perdeu tudo, não tem onde cair morto. Neste caso, quem não vai ficar no prejuízo é o perito, que ele presta esse serviço para a Justiça do Trabalho. Então, para que ele não sofra esse prejuízo, o que acontece? Nós temos que considerar que, se tratando dessa situação, a União vai arcar com essa responsabilidade. Tá ok? Então, fique ligado em relação a isso. O que nós temos que considerar é que o perito, ele sempre vai ser remunerado pela parte. Mas, se a parte não tiver como arcar com isso, porque ela não tem créditos suficientes, a nossa CLT fala que a União vai arcar com essa responsabilidade. Tá ok? Agora, pergunta. Professor, e se a parte contratar um assistente técnico? Olha só. Se a parte contratar um assistente técnico, independente do resultado da perícia, os gastos com esse assistente técnico é de responsabilidade dela. O assistente técnico aqui nós podemos dizer que é como se fosse um artigo de luxo. Logo, se ele é um artigo de luxo, ele não tem que estar presente no processo. Então, ninguém tem que pagar pelo seu artigo de luxo no processo. Mas olha só, esse artigo de luxo que eu falo com bastante respeito, porque nos meus processos eu sempre gosto de contratar um assistente técnico que irá acompanhar o perito na realização do objeto para verificar se está tudo certo, se está tudo ok. Então, no caso do assistente técnico, tem até súmula no TST, a súmula 341, que fala que ela é uma faculdade das partes.
Logo, cada parte que contratar é que deverá arcar com a sua responsabilidade. E dessa forma, nós encerramos aqui mais um bloco de aula tratando aí de assuntos extremamente importantes para o seu estudo, para a sua compreensão. Espero você num clique de mouse.